Glória a Deus. Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 3, porque nós temos que correr, porque o relógio nessa igreja parece que está desviado. Meu Deus do céu, parece que conspira contra o pregador. Eu fico olhando aqui, eu falo, meu Deus, eu tenho que correr. Mas vai se converter, em nome de Jesus. Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 3, verso 13 a seguir. Se você trouxe a Bíblia, abra. Se não trouxe, acompanhe na projeção da tela. A palavra do Eterno diz assim. As palavras se referem ao Senhor Jesus. Depois subiu ao monte e chamou. Eu quero que você note a expressão chamou. Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Diga amém. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. Eu quero usar como meu tema nesta noite, nesta simples e breve mensagem, os chamados de Deus. Eu estava orando e o Espírito Santo me revelou que existem alguns chamados de Deus ecoando por este mundo. E nem todas as pessoas estão dando resposta positiva ao chamado do Eterno, ao chamado do Todo-Poderoso. Eu nunca vou me esquecer, eu era uma criança e por diversas vezes isso aconteceu. Nas brincadeiras com os coleguinhas, a correria, a gritaria. Em meio a tanto barulho, por diversas vezes eu podia discernir a voz da minha mãe me chamando. E algum coleguinha dizia, não, ninguém está te chamando. Eu dizia, a minha mãe está me chamando. E eu tinha que dar uma resposta positiva ao chamado dela, porque ai de mim se eu não fosse. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Se eu não fosse, ela iria me buscar. E se ela fosse me buscar, as coisas não ficariam boas para mim, como não ficaram algumas vezes. Entende o que eu estou falando? Existem alguns chamados de Deus, que em meio à correria da vida, em meio à corrida do ouro, em meio ao barulho das religiões que estão por esse mundo afora, você precisa discernir o chamado do Eterno no seu coração. Eu não conheço você, eu não sei o seu nome, não sei a sua idade, eu não sei quanto dinheiro você tem, eu não sei o seu grau de estudo, e eu não sei qual é o chamado de Deus. Você precisa ouvir nesta noite, mas uma coisa eu sei: o Eterno está chamando pessoas, não somente no mundo lá fora, mas Ele está chamando pessoas nesta noite, nesta igreja. Eu vou mencionar aqui alguns chamados de Deus, e a minha oração é que você se situe desses chamados. Deus está chamando, primeiro, está chamando os sofredores para serem aliviados do sofrimento. Se você ler os evangelhos, você vai ver o ministério de Jesus Cristo. 2/3 do ministério dele, ele ficou ocupado aliviando pessoas do1/3 do ministério ele ficou ensinando.
Então Deus está chamando os sofredores para serem aliviados do sofrimento. Tem muita gente sofrendo por esse mundo afora, e tem pessoas que vieram hoje à noite, que você está sobrecarregado, sobrecarregada com o seu fardo de problemas. Mas eu vim aqui hoje à noite para dizer a você que Jesus Cristo está chamando você para te aliviar dessa dor, dessa aflição, dessa angústia. Quem sabe a vida pregou uma peça em você. Você foi surpreendido, surpreendida por uma situação que você não gostaria que acontecesse, mas está acontecendo. A palavra sobrecarregado significa que a pessoa está com um fardo além das suas forças, além da sua capacidade de carregar. E Deus está chamando os sofredores hoje à noite, está chamando os aflitos, os angustiados, os desesperados, está chamando os enfermos, está chamando os desempregados, os endividados, está chamando os que estão vivendo crises na vida sentimental, relacionamento conjugal, está chamando o pai, a mãe que tem um filho nas drogas ou uma filha por um caminho que eles não gostariam que trilhassem. O fato é que há um chamado de Deus ecoando pelo mundo afora, e Deus está chamando nesta igreja os sofredores para aliviar do sofrimento. Ele vai tocar o seu corpo enfermo, Ele vai aliviar você dessa aflição, dessa angústia, dessa depressão. Ele está chamando você, Ele vai abrir um caminho, Ele vai abrir uma porta. Não existe poço tão fundo que o braço de Deus não possa alcançar a pessoa, e Ele vai alcançar você e vai tirar você dessa situação. Ele vai libertar o cativo hoje à noite, Ele vai quebrar os grilhões, Ele vai quebrar as maldições, Ele vai restaurar o seu lar, a sua família. Você acredita no que eu estou falando? Esse é o primeiro tipo de pessoas que Deus está chamando. Se você liga o rádio e tem um pregador lá, de repente, e na voz do pregador está a voz de Deus chamando os sofredores, chamando os aflitos, os angustiados para serem aliviados do sofrimento. Está ouvindo o que eu estou falando? E você muda os canais da sua televisão e de repente tem um lá, e na voz dele está a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, chamando os sofredores para serem aliviados do sofrimento. Diga a quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Então de repente você está sendo chamado pelo Eterno para ser tocado pelo poder dele, ser aliviado da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição. Ou o segundo tipo de pessoas que Deus está chamando por este mundo afora, e hoje à noite nesta igreja, Deus está chamando os pecadores para serem salvos. Deus está chamando os perdidos para serem salvos. Quantas são as pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que estão por esse mundo afora, caminhando com passadas largas para o abismo eterno, para a condenação eterna. Mas a voz de Deus está ecoando por esse mundo afora, e você pega um panfleto na rua que alguém te entrega, ali no texto está a voz de Deus, de repente, te chamando para um concerto com Deus. E de repente você passa pela praça da cidade, lá está um pregador, e na voz desse pregador está a voz do Eterno, chamando o pecador para ser salvo. Eu não sei se você sabe, mas você que está aqui hoje à noite, você foi criada por Deus e para Deus. E sem Deus você será uma pessoa incompleta. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram, todas as pessoas desse mundo são pecadoras. A condição da raça humana. Eu vou mencionar aqui qual é a condição da raça humana. A raça humana é pecadora condenada. Sobre a raça humana tem uma sentença de condenação.
A raça humana é pecadora condenada e é pecadora impotente, não consegue se salvar. A raça humana é pecadora condenada, pecadora impotente, não consegue se salvar, precisa de um Salvador. E Deus é tão bom que providenciou o Salvador. Está me ouvindo, igreja? Deus providenciou o Salvador. A situação da raça humana é tal qual ou uma pessoa que está num poço bem fundo, as paredes do poço estão enlameadas e essa pessoa está tentando sair e não consegue. Precisa de um Salvador, precisa de alguém que jogue uma corda. As religiões desse mundo não podem salvar um pecador sequer. O Papa não pode salvar o pecador, o apóstolo não salva, o bispo não salva, o pastor não salva, a igreja não salva, seja ela qual for. Mas Jesus Cristo é o Salvador que Deus enviou a esse mundo. Ele é o Salvador que Deus providenciou para mim. Para que ir para o inferno se tem um céu esperando por você? Está me ouvindo? Para que continuar caminhando para o abismo eterno se a voz de Deus está ecoando hoje à noite e Deus está chamando você para um concerto? Algumas pessoas ignoram, mas a vida é uma contagem regressiva. Do berço até a sepultura, a vida é uma contagem regressiva. Cada aniversário nosso, a família se reúne, os amigos, é uma alegria, eles cantam parabéns. Significa um ano de vida vivido, mas significa um ano a menos para se viver. Está me ouvindo? A sua chapa está esquentando, a sua hora está chegando, e você não pode partir desse mundo sem receber essa tão grande salvação. A Bíblia Sagrada diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Depois da morte é céu ou inferno, é salvação ou condenação, é Jesus e o diabo. E a voz de Deus está ecoando por esse mundo afora, está ecoando nesta igreja. Deus está chamando os pecadores para serem salvos. Ele está chamando você para um concerto com Ele. E eu tenho uma máxima comigo, e eu quero deixar com você. Se você se consertar com Deus, Deus vai vir e vai consertar a sua vida. Quando você se conserta com Deus, Deus vem e conserta a sua vida. A sua vida só vai ter sentido, só vai ter significado, só vai ter razão de ser vivida se você se voltar para o eterno e o todo-poderoso, e se você admitir que é um pecador condenado, é um pecador impotente, não consegue se salvar. Se você admitir que precisa de um Salvador, se você admitir que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua alma, e se você receber pela fé Jesus no seu coração, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai salvar a sua alma, Ele vai confirmar o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e a sua vida vai ter sentido, vai ter significado, vai ter razão de ser vivida, porque você foi criada por Deus e para Deus, e sem Deus você vai continuar sendo uma pessoa incompleta. Por mais que uma pessoa se realize na vida sem Deus, toda realização sem Deus é questão de tempo, de horas, de dias, de semanas, de meses. Toda realização sem Deus, mais cedo ou mais tarde, acaba em falência da alma, acaba em falência do ser. E Deus está chamando você para um concerto com Ele. Não importa quão pecador você é, não importa quantas coisas erradas você fez na vida, Ele está chamando você para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Diga quem está ao teu lado, diga: Deus está chamando você hoje à noite. O outro chamado de Deus que está ecoando, Deus está chamando o salvo para estreitar o relacionamento com Ele.
Deus está chamando você que já tomou a decisão por Cristo para se achegar a Ele, para buscar intimidade com Ele. Está me ouvindo? Estreite o seu relacionamento com Deus através da leitura e meditação da palavra. Estreite o seu relacionamento com Deus através de uma vida de oração. Estreite o seu relacionamento com Deus através da consagração. O garoto se voltou para o seu pai e ele disse: papai, que tamanho é Deus? Bem na hora ia passando um avião, e o pai perguntou para o garoto, falou: o avião é grande ou pequeno, filho? O garoto disse: é pequeno, papai. Então o pai pegou o garoto e levou no aeroporto, e mostrou o avião de perto, e perguntou e falou: o avião é grande ou pequeno, filho? O garoto disse: é grande, papai. E que tamanho é Deus para você? Vai depender da distância que você está de Deus. E você crê que Deus é grande, que Ele faz coisas grandes, mas de repente Ele nunca fez nada grande na sua vida, por causa da distância que você está dele. Você tomou a decisão por Cristo, mas Ele está chamando você hoje à noite para estreitar o seu relacionamento com Ele, para buscar intimidade com Ele. É isso que o texto sagrado diz. Jesus chamou para si. Essa expressão chamou, essa palavra chamou, vem de chama. Toda pessoa que é chamada por Deus para alguma coisa, significa que Deus acendeu uma chama no coração dessa pessoa. Porque é Ele que faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labaredas de fogo. É Ele que acende a chama no coração das pessoas, que Ele tem um propósito. E o projeto de Deus para a sua vida é que você estreite o relacionamento com Ele. Busque estreitar o seu relacionamento com Deus. Está me ouvindo? Esta é a voz de Deus ecoando no seu coração hoje à noite. Ou outro tipo de pessoas que Deus está chamando. Deus está chamando pessoas para chamarem outras pessoas. Ou seja, Deus está chamando pessoas para serem voluntárias à obra. Deus está chamando pessoas para serem canais dessa salvação e alcançarem outras pessoas. Está me ouvindo? Ele está chamando você muito mais para ser do que ser uma pessoa que fica no banco da igreja, assistindo às reuniões, assistindo os cultos. O Eterno está chamando você para ser um instrumento de salvação de outras pessoas, para ser um canal da graça dele em favor de outras pessoas. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Agora diga a esta pessoa, diga: Deus está chamando você para chamar outras pessoas. E o outro chamado de Deus que ecoa por esse mundo afora, está ecoando em especial dentro das igrejas. Deus está chamando pessoas para contribuírem financeiramente, significativamente para o custeio da obra dele na terra. Alguns de vocês, Deus tem dado mais que o necessário financeiramente. Deus tem dado mais que o bastante. E uma das razões porque Deus prospera uma pessoa, uma das razões porque Deus dá sobrando a alguém, é para que essa pessoa separe uma parte para ajudar a custear o reino dele na terra. A obra de Deus não vive de brisa, não vive de vento. Existe um custo financeiro da obra. E Deus está acendendo uma chama em corações pelo mundo afora, para que as pessoas ajudem a custear financeiramente, de modo significativo, o reino dele na terra. E quem sabe, você está aqui hoje à noite, e você é uma dessas pessoas que a chama está se acendendo no seu coração, para que você seja mais generoso, mais generosa com a obra de Deus. Está me ouvindo? O último chamado de Deus que eu quero mencionar aqui, esses chamados que eu mencionei, eles são facultativos. Qualquer um pode dizer sim ou não, são facultativos. Estão me ouvindo?
Alguém pode dizer não ao chamado da salvação, alguém pode dizer não ao chamado para ser aliviado do sofrimento, alguém pode dizer não ao chamado para a obra, o chamado para chamar outras pessoas, alguém pode dizer não ao chamado para contribuir financeiramente de modo significativo para o custeio da obra, mas esse último chamado, ele não é facultativo. É o chamado de Deus que vai ecoar um dia, quando Deus chamar cada um para prestar contas do chamado que Ele deu a cada um de nós. Um dia, eu e você vamos comparecer perante o trono de Deus, perante o autor da vida, para prestar conta da vida que nós vivemos. Vai ter o dia da prestação de contas, e todo homem e toda mulher nesse mundo vai ser chamado para comparecer perante o Criador, perante o Todo-Poderoso, para prestar contas de cada chamado, se deu sim ou não como resposta ao chamado. Está me ouvindo? Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração.